Bong Joon-ho. Em 2020, Parasita fez história, ganhando o Oscar na categoria de melhor filme. Em seu discurso, Bong Joon-ho fala como o roteiro de Parasita se tornou mais potente por conta do lado pessoal. E o que ele quer dizer com isso? No filme somos apresentados a duas famílias, uma traiçoeira e que passa por dificuldades, e a outra aparentemente inocente e rica. Porém, as duas procuram por uma identidade. Enquanto a mais pobre procura ascender socialmente, a mais rica quer se aproximar da cultura americanizada. E essa temática faz muito sentido com a história pessoal de Bong Joon-ho, que por ser sul-coreano, sofre tensões políticas com a separação das Coreias, a Coreia Popular e a Coreia do Sul, e também pelas relações de domínio que a Coreia do Sul sofreu dos Estados Unidos. O roteiro de Parasita nos impressiona pela quebra de expectativa. Isso porque temos essas referências armazenadas de histórias semelhantes na mídia. Enquanto a família rica está despreocupada, a família pobre é esperta o suficiente para substituir os ricos. O elemento de troca em Parasita parece inevitável e progressivo. Contudo, Parasita quebra esses clichês, demonstrando com esperteza como a desigualdade social funciona na vida real e principalmente na Coreia do Sul. No primeiro ato, vemos a ascensão dos Kim, que são a família mais pobre. Eles vivem em um porão apertado e fazem bicos para sobreviver. Também somos apresentados a pedra, dada pelo amigo de Ki-on, representando um falso símbolo de prosperidade. Ki-on é o filho da família, e ele consegue uma oportunidade para dar aulas de inglês para Dar-hye, filha da rica família Park. E a dualidade de realidades inflige até na posição das casas em meio à cidade e as dinâmicas dos personagens em tela, onde os Kim apenas são vistos acompanhando os Park. Os Kim apenas descem as escadas sozinhos, enquanto só sobem acompanhados de seus patrões. A escolha dos nomes americanos também mostram a adesão dos mais ricos a um estilo de vida globalizado na Coreia do Sul pós-divisão. Outros exemplos são a escolha por aulas de inglês e a preferência da criança da casa pela cultura indígena norte-americana, desapropriando o sentido originário. Através de um plano elaborado, a família Kim infiltra cada um de seus membros na casa dos Park, substituindo os funcionários anteriores, o motorista e a governanta. Até aqui, a trama ainda tem um tom de comédia, com cenas leves e um tanto quanto clichês de ascensão social. O ato termina com os Kim se estabelecendo confortavelmente na casa dos Park, enquanto os verdadeiros donos saem para um acampamento. O ponto de virada acontece quando os Park saem. Os Kim se sentem no auge do sucesso, bebendo e comemorando na sala da mansão. Mas a campainha toca. A antiga governanta, Mong Young, retorna, mudando completamente a direção da história. Segundo ato, o segredo do porão e a luta pelo poder. A partir daqui, o tom do filme muda drasticamente. Moon Gwang, a antiga governanta, revela que seu marido vive secretamente no porão da casa há anos. E é revelado que os Kim não são os únicos parasitas presentes. O conflito entre os Kim e o casal escondido no porão se intensifica, e a situação fica cada vez mais caótica quando os Park avisam que estão voltando para casa. Os Kim conseguem esconder a verdade e escapar por muito pouco, mas retornam para sua casa alagada após uma forte chuva. Esse momento é um símbolo da sua posição social frágil. Ki-woo pega a pedra dada por seu amigo, o que mostra a sua crença ingênua na ascensão social. Ele acredita que essa pedra será o suficiente para ajudar ele e a sua família a chegar numa situação melhor. No dia posterior, a dualidade tratada no filme toda é escrachada em uma cena, quando a matriarca dos Park expressa como o céu tá bonito e como a paisagem está muito bonita, e que tudo isso mostra que a chuva é uma bênção, enquanto o patriarca da família Kim escuta tudo isso no banco do motorista, depois da sua casa ter sido destruída pelo alagamento. Agora a trama está carregada de ódio e desconforto dos Park por não suportarem mais os cheiros dos Kim, que é um cheiro que eles associam à pobreza, e isso os enoja, os Kim por não saberem como escapar dessa situação, e do marido da ex-governanta por estar sozinho sem a sua amada e com sede de vingança. Há um novo ponto de virada. Na festa dos Park, o marido da ex-governanta consegue escapar do porão e ele parte para o ataque. Terceiro ato. A tragédia e a inversão de papéis. O marido da ex-governanta ataca Ki-jung, matando-a e fere gravemente Ki-woo. Em meio ao caos, o patriarca da família Kim percebe o desprezo que o Sr. Park tem pelo cheiro dele. E, em um ato impulsivo e simbólico, assassina seu patrão. O patriarca foge e se esconde no porão da casa, tornando-se o novo parasita no lugar do marido da ex-governanta. Ki-woo acorda no hospital e descobre o destino trágico de sua família. O filme termina com o clássico sonho americano de Ki-woo
de conseguir melhorar sua situação, comprar a casa e resgatar seu pai, mas a cena final mostra que isso é apenas uma ilusão impossível. Podemos concluir que o final reforça o ciclo da desigualdade, onde os ricos continuam vivendo confortavelmente enquanto os pobres seguem presos em suas realidades sem saída. É um roteiro repleto de cultura e referências, um mergulho na sociedade sul-coreana cegado pelo sonho de crescer num cenário capitalista. E também mostra relações de domínio e poder. O que torna Parasita brilhante é como esses atos não seguem uma progressão tradicional e incluem reviravoltas inesperadas. O filme começa como uma comédia de enganação, vira um thriller de tensão e termina como uma tragédia social. Falando sobre design de produção ou direção de arte, nós temos o diretor de arte, Lee Ha-yoon, que foi indicado ao Oscar de design de produção por Parasita. Toda essa parte artística do filme está extremamente relacionada à temática, que é a desigualdade social. Nós podemos ver isso, toda essa diferença, nas decorações e nas formas geométricas presentes nos ambientes que as diferentes classes sociais frequentam. Na casa da família Park, a família mais rica, podemos ver linhas retas e contínuas em todos os móveis, quadros e janelas. Isso traz uma sensação de organização e de controle. Já na casa da família Kim, e no abrigo que eles acabam frequentando após as chuvas, conseguimos ver móveis mais arredondados, roupas, bolsas e outros objetos que têm texturas diferentes, sem um padrão estabelecido, o que pode passar uma ideia de desordem. Também podemos notar essa separação entre as classes na altura que elas estão e que nível elas ocupam. Os Park ficam mais em cima e os Kim mais embaixo. Se você analisar cenas em que dois personagens de famílias diferentes estão subindo ou descendo as escadas da mansão, que serve como uma metáfora, uma representação da ascensão social, percebe-se que o membro da família mais rica está sempre em uma posição mais alta, o que acaba representando o poder e o controle em relação ao personagem mais pobre. Podemos ver isso numa cena em que a matriarca da família Park está guiando o Ki-woo para o segundo andar da casa, e nós vemos que tanto na subida quanto na descida ela está num nível mais alto que ele nas escadas. Também vemos isso na localização das casas. A casa da família Kim é subterrânea, indicando assim que eles seriam inferiores, e eles são tratados como se fossem. É necessário subir ladeiras para chegar até eles, e dentro da própria mansão tem um porão onde há outra família pobre vivendo em condições desumanas. Outro fator que representa essa divisão de classes é a paleta de cores usada para cada família. A casa da família Kim tem tons esverdeados e amarelados, cores mais frias e uma iluminação também mais fria. E a casa e as roupas dos Park são de tons neutros, como bege, branco, cinza e marrom, e há uma grande presença de madeira, que em conjunto com a iluminação mais alaranjada e mais quente, traz essa sensação de conforto, aconchego, algo privado. E quando a família Kim começa a ter contato com a família Park e passa a morar na casa deles, a paleta de cores tem algumas alterações. Ela começa a misturar os tons usados para as duas famílias, como se a família Kim tivesse em ascensão social. E sobre a fotografia em Parasita, o que mais me salta aos olhos é como a mise-en-scène é tão bem planejada. Tudo é feito para reforçar essa desigualdade social que existe entre a família Kim, que são os pobres, e a família dos ricos, que são os Park. O filme frequentemente utiliza dessas linhas invisíveis, tanto horizontais quanto verticais, para separar os personagens dentro do quadro, sugerindo as hierarquias. Um exemplo notável disso é a casa da família Park, que é sempre enquadrada de uma forma para parecer espaçosa e elegante, mas também para transmitir essa sensação de exclusão. A câmera frequentemente mostra os personagens pobres abaixo da linha do horizonte, enquanto os ricos são mostrados em posições elevadas, sugerindo essa superioridade. A iluminação em Parasita distingue muito bem esses dois mundos sociais. A casa dos Park é iluminada por uma luz natural, quente, artificial, criando um ambiente confortável e sofisticado. Já o porão secreto e a casa dos Kim são caracterizados por essas luzes frias e fragas, sugerindo essa precariedade e claustrofobia. A chuva também é muito boa para exemplificar, já que é um elemento central em uma dessas sequências mais impactantes do filme. Ela reforça essa divisão quanto, para os ricos, ela é assistida como um espetáculo pelas janelas panorâmicas e chiques, enquanto para os pobres ela representa um desastre total, invadindo fisicamente a casa, enquanto a chuva para os ricos está fora da casa. A profundidade de campo também é muito bem explorado para manter esses múltiplas leituras das tensões sociais pelos personagens. Isso é evidente, por exemplo, na cena em que a família Kim se esconde sob a mesa enquanto os Park conversam no sofá ao fundo. A casa dos Park
sempre é filmada com esses planos simétricos e organizados, destacando sua estabilidade e perfeição aparente. Já os espaços da família Kim são caóticos e muitas vezes filmados de ângulos mais inclinados e apertados, sugerindo essa estabilidade e o confinamento. Em momentos de tensão, Bong Joon-ho opta por planos fixos em que os personagens se movam dentro do quadro sem que a câmera os acompanhe.